Mais uma vez, Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que possam intuir positivamente a nossa irmã Valéria, que vai fazer uso da palavra, e que assim nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Agradecemos mais uma vez, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O sol apareceu, coisa boa, né? Ó, como é que a casa ainda fica mais iluminada, né? O sol, eu falei que tirou férias, estava de férias prolongadas, voltou e dá uma iluminada aí nos nossos dias, né? Mas a gente tem que entender que tudo é necessário, né? Dias nublados, dias com sol, é mais ou menos parecido com a nossa vida, né? Tem dia que a gente tem épocas e dias que a gente está mais, né, extrovertido, está mais em paz, e tem dias que o tempo fecha, né? Que a gente tem aquelas nossas questões, as nossas dificuldades, então, né, faz parte aí, né, da natureza e da nossa natureza também, como espíritos, esses desafios que a gente tem na nossa vida, né? Porque, afinal de contas, é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente encarna com um propósito, com uma tarefa de evoluir, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas também ninguém disse que ia ser fácil, né? A gente não pode dizer que a gente, tudo ia ser, como disse ali, a gente vem para cá para fazer turismo somente. Não, a gente pode fazer turismo, mas o nosso principal propósito encarnados aqui no nosso planeta, na nossa escola, é o aprendizado, é o melhoramento, é o autoconhecimento. E a gente sabe que isso é um grande desafio, né? Porque a gente, às vezes, acha que tem que superar o outro, mas a maior superação que a gente tem que ter é com a gente mesmo, né? Porque a gente é um espírito, a gente tem experiências, a gente tem muitas qualidades, mas a gente também tem muitos defeitos, muitas imperfeições, por causa do nosso estágio aí, né, como espíritos aí nesse momento da nossa caminhada. Então, a gente sabe dessa importância do autoconhecimento, e o tema, né, da gente falar um pouquinho hoje é sobre isso, a gente ter essa consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito quando a gente encarna, né? E aí, lembrando que agora, no dia 3 de outubro, a gente comemora o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O nosso querido Allan Kardec, que nasceu aí, que encarnou aqui em 3 de outubro de 1804, e que foi esse espírito aí missionário, foi esse espírito grandioso, que teve um trabalho maravilhoso de organizar aqui, e hoje a gente tem essa maravilha aqui ao nosso alcance, que é estudar a doutrina, ter essas obras aí e ter esses esclarecimentos da espiritualidade que Deus, né, na sua infinita misericórdia e sabedoria, determinou que fosse esse o momento da humanidade, né, acordar e da gente seguir aí. E aí, aqui no Livro dos Espíritos, tem um trechinho aqui na contracapa, uma mensagem aqui de Herculano Pires, que ele diz o seguinte, ó. Aí ele está falando do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo, né? Então, olha que importante a gente entender. E muitas vezes a gente vem à casa espírita, a gente está anos estudando, a gente é simpatizante, a gente gosta, mas eu acho que a gente ainda tem dificuldade de entender o tamanho da oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação de conhecer essa doutrina. Porque são tantos conhecimentos maravilhosos, são tantos ensinamentos que nos ajudam aí, nos norteiam, né, na nossa vida.
Porque a gente sabe qual é o propósito da gente estar aqui, da onde a gente veio, dos compromissos que a gente tem, né, com os nossos familiares. O Sandro falou muito bem aqui no domingo sobre a paciência, né? E ele destacou uma coisa que é muito importante, que a paciência ela tem que começar a ser exercitada dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios familiares. E a gente sabe, cada um de nós sabe o quanto é necessário. Porque muitas vezes a gente é caridoso, a gente é paciente do portão para fora, né? Mas quando é da porta para dentro, a gente sabe do tamanho dos nossos desafios, né? Então, assim, exercitar a paciência. E a doutrina, ela nos ajuda muito, porque ela faz com que a gente entenda que a gente está aqui para evoluir, para melhorar, para refazer as nossas relações ali no nosso núcleo familiar, através do nosso trabalho, né, de toda a atividade que a gente desempenha no mundo. Tudo isso é importante, porque a gente está evoluindo e também está contribuindo para a evolução. Então, é importante demais, e às vezes eu acho que a gente não se atenta para o tamanho da importância disso na nossa vida, né, do quanto a gente tem que se esforçar realmente para colocar tudo isso em prática, porque não adianta a gente conhecer, não adianta a gente ter 50 anos de casa espírita, se a gente não se esforça para colocar esse conhecimento em prática, né? E como se define o verdadeiro espírita? Está lá, né? O Rogério até, na última palestra, também falou sobre isso, né? Na palestra dele aqui, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, assim, não tem ninguém aqui, né? Aqui o espírita não é um privilegiado, não. O espírita sim, tem que se tornar responsável, porque o maior aprendizado que a gente tem na doutrina é isso, a maior responsabilidade é com a gente mesmo. Porque a nossa transformação moral só depende de nós. Não depende de mais ninguém. A gente tem todos os recursos, mas o que a gente faz com esses recursos, se a gente busca esses recursos, e a gente vê que ainda a gente precisa se esforçar. Sim, é muito esforço. Porque nós temos as nossas más tendências, nós temos muito orgulho ainda, né? Nós temos muito egoísmo, muita vaidade, muita arrogância de achar que a gente sabe tudo, que tudo tem que sair da nossa maneira, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, né? Cada um de nós, se parar aqui um minutinho e pensar, vai pensar nisso. Meu Deus, eu queria tanto que isso tivesse acontecido, eu queria tanto que aquilo fosse assim, eu queria tanto que fulano tivesse aquilo. A gente quer muito, mas a gente recebe e vai acontecer na nossa vida o que a gente precisa, exatamente para a nossa evolução. Então, entender que, às vezes, no momento de dor, de aflição, tudo que vem para o nosso bem, meus queridos, isso é um grande desafio. Eu não sei para vocês, para mim, né, é bastante, porque a gente não entende, a gente não compreende, a gente não aceita, a gente se vitimiza muitas vezes. Por que isso acontece comigo? Por que tudo para mim dá errado? Quem de nós não passa por essas fases na vida? Né? Por esses dias nublados, pelos dias cinzentos, né? Todos nós vamos passar por grandes desafios, né? E se a gente pensar que Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, Ele sabe do que a gente precisa, mesmo antes que a gente peça. A gente faz as nossas orações, a gente faz as nossas preces, mas Deus sabe exatamente qual é a tarefa, qual é a lição que a gente precisa aprender, que as pessoas vão trazer, que as circunstâncias da vida vão trazer. E muitas vezes a gente se chateia com isso, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica amargurado, mas precisamos, né, ver as coisas de um outro ponto de vista. E isso a doutrina nos ajuda, porque se a gente foca só no presente, só nesse momento da nossa existência, muitas coisas ficam sem entendimento. Mas quando a gente entende que nós somos espíritos e que nós estamos aí a caminho desse aprendizado, a caminho dessa evolução, e que o amanhã, a nossa situação amanhã no plano espiritual ou em próximas encarnações também vai depender do modo como nós estamos trabalhando aqui no presente,
o quanto nós estamos nos esforçando, né? E a doutrina ajuda muito. Tanto que lá, ó, na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Olha, que importante, porque a gente está submetido à lei do progresso, né? Muitas vezes a gente acha, que progresso, que caos que a gente está vivendo. Não, meus queridos, a gente está vivendo caos nenhum. Todos nós, tudo que é criado por Deus está submetido à lei do trabalho, à lei do progresso. Então, tudo que está acontecendo é um momento importante. É um momento de desafio. É um momento de desafio coletivo, né? E quando a gente diz coletivo, a gente não está falando só da nossa cidade, ou do nosso estado, ou do nosso país. Não, nós estamos falando da humanidade. Porque a doutrina espírita, ela é universalista. Ela traz as leis de Deus, que não servem só para cada um de nós, não, serve para tudo. Deus criou leis perfeitas e imutáveis. E a gente está progredindo, sim. É porque a gente está no momento, se a gente parar um pouquinho para pensar nas pessoas né, na gente, nas pessoas à nossa volta, não tem ninguém nesse planeta que não está vivendo um processo de transformação, que não está passando por um grande desafio, seja pessoal, seja no seu núcleo familiar, seja no seu ambiente de trabalho. Todos nós estamos passando por experiências muito importantes, mas que também, muitas vezes, trazem, né, dor, aflição, um pouco de confusão. Mas isso é um momento. É igual quando a gente vai fazer uma reforma em casa, né? Ou quando a gente vai mudar de casa. A gente coloca tudo, por mais que às vezes a gente organize tudo, né? E quando a gente vai mudar, a gente não sabe onde está nada, até a gente escolher o lugar certo para colocar as coisas na nossa casa e a gente se ambientar, leva um tempo. Então, nós estamos nesse momento, né, de mudanças morais, de mudança nos pensamentos, nas formas de agir. Nós estamos progredindo, sim. E é importante que a gente entenda isso, porque nós estamos no mundo, nós somos espíritos imortais numa experiência corpórea. Nós estamos aqui numa matéria, nesse momento planetário. Mas temos que entender que esse é um propósito maior. Mas nós não somos daqui, né? Porque muitas vezes a gente se volta totalmente para o presente. Eu quero ter tudo, eu quero conseguir um bom emprego. E está ótimo, isso é muito bom. Né? É ótimo a gente ter conforto, é ótimo a gente ter um bom emprego, é ótimo a gente poder viajar, conhecer esse mundo todo maravilhoso que a gente tem, com essa natureza lindíssima. Mas a gente se distrai, a gente se ilude, achando que o nosso propósito é ficar aqui, acumular coisas materiais, acumular bens, ter. E nós esquecemos que, num determinado momento, a gente tem que retornar e a gente tem que deixar tudo aqui. Então, a gente precisa, sim, aprender que nós estamos na matéria, que nós temos que trabalhar pela nossa evolução, pela evolução do planeta, mas essas coisas são daqui. O que é a verdadeira propriedade, o que realmente a gente tem, são as nossas qualidades, são os nossos defeitos, são as dificuldades que a gente tem. Então, a gente tem que usar tudo isso, aproveitar essa oportunidade aqui, enquanto encarnados, para melhorar, para trabalhar pela nossa evolução. Esse é o maior propósito. E, lógico, usar as coisas, mas não nos apegarmos. E muitas vezes a gente se ilude com o que é perecível, porque quando a gente desencarna, fica tudo. Até o nosso veículo, até o nosso corpo físico, ele fica. Ele volta aí
né, para a natureza e vai ser transformado e a gente retorna ao plano espiritual. E quando a gente chegar lá, o que vai ser perguntado? Qual o valor da sua conta bancária? Quantos títulos você tinha? Não. O que você fez de bem pelo seu próximo? Como você aproveitou a sua inteligência, a sua riqueza para ajudar o próximo? E ajudar o próximo, meus queridos, não é só com dinheiro. Não. O quanto nós fomos amigos, caridosos, pacientes, indulgentes, o quanto nós nos esforçamos para perdoar, porque isso é o que vai contar. É o que nós estamos fazendo aqui nessa oportunidade. O quanto nós nos dedicamos, né, ao ser, ou se a gente se dedicou mais ao ter, se a gente se iludiu e se deixou levar por essa ilusão, né? Quanto bem a gente pode fazer. E eu disse aqui na última oportunidade que a gente pode fazer o bem de várias formas. É através da prece pelo nosso irmão, é através de um telefonema, é através de um abraço, é através de uma conversa. Quantas vezes a gente está aflito, a gente está indeciso sobre o que fazer, e a gente conversa com alguém, como aquilo faz bem, como aquilo traz paz. Então, às vezes, são pequenas coisas, pequenos gestos que fazem a diferença, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso que é ser um espírita consciente, é saber, né, qual é o propósito, qual é a nossa missão aqui, né? Continuando aqui, ó, questão 800. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? A resposta dos espíritos. Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Olha que coisa interessante. E a gente pode observar isso na nossa vida, né? É pouco a pouco. Nós estamos num processo evolutivo. Né? Um processo mesmo, o próprio nome já diz. Ele demanda tempo, ele demanda conhecimento, ele demanda dedicação, ele demanda esforço da nossa parte. Nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, mudar um hábito, né? De se alimentar melhor, de fazer exercícios físicos. Todo mundo sabe, né? O que é bom para a saúde, o que é bom para a gente estar bem. Mas quanto é difícil, às vezes, a gente, né, ser regrado com a nossa alimentação, né? Para a gente beber água, às vezes, muitas vezes, como a gente precisa beber, a gente não bebe. Dormir cedo, acordar cedo. Agora a gente fica, né, se bobear até não sei quantas horas aí na internet. A gente sabe tudo que é bom. Mas a gente modificar um hábito, isso eu estou falando de hábitos para cuidar do nosso corpo físico. Quem dirá os hábitos para a gente melhorar moralmente? Deixar de ser menos orgulhoso, menos egoísta. Aí a coisa já vai, né, se aprofundando um pouco mais. A gente sabe o quanto é difícil. Mas é um processo, isso é gradual. A nossa forma de pensar, se a gente parar para pensar hoje, né, estamos em 2022, vamos voltar, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, e ver como a gente já se modificou, como a gente se transformou, como a gente já mudou algumas coisas na nossa forma de pensar, como a gente já se tornou mais maduro para compreender certas coisas, né? É pouco, mas já é um progresso. A gente está progredindo na nossa forma de pensar,
E é isso que acontece também. O que acontece coletivamente é o que acontece individualmente, né? O coletivo, a sociedade, só é a soma de cada um de nós. Então, a transformação, essa mudança de consciência, ela começa dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um. E isso vai se refletir na sociedade que a gente quer. Porque muitas vezes a gente quer tudo de bom, a gente quer uma sociedade de paz, de tranquilidade, de harmonia. Mas quando a gente se volta para a gente mesmo, o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, para contribuir para um mundo assim? Porque a gente quer tudo maravilhoso, né? Como diz aqui. É uma ilusão a gente achar que vai haver uma transformação planetária e que tudo vai ficar lindo, a gente vai amanhecer e está tudo lindo. Não. Primeiro aqui dentro. E aí, cada um, nessa consciência, nesse desenvolvimento, a gente vai ver isso acontecer. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque às vezes a gente não quer. Não, eu não quero que o mundo seja assim, mas a gente é uma pessoa tolerante. Às vezes a gente se esforça para se colocar no lugar do outro, para entender a forma como o outro vê. É muito difícil, porque a gente julga. Quantas vezes na nossa vida nós temos essas atitudes de olhar a vida do outro, né? E julgar. A gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe o que vai no íntimo do coração de cada um. A gente não sabe as lutas que cada um está enfrentando, as dores que cada um traz. A gente não sabe. E às vezes a gente julga demais, a gente é muito exigente, a gente é muito rígido com o nosso semelhante. A gente aponta o dedo, mas esquece de olhar para dentro. Esquece de se analisar. Porque o autoconhecimento, ele é importante. É fundamental na nossa caminhada. Fundamental, né? E não é só para a gente ter autoconhecimento e perceber, eu sou uma pessoa ruim, eu só tenho coisas ruins. Não, a gente também tem qualidades, né? A gente também tem muitas coisas que estão dentro de nós que precisam ser trabalhadas. Nós temos lá esses germes, essas sementinhas do bem, do amor, dentro de nós. Só que o trabalho é de quem para fazer com que isso dê frutos? Nosso. É o nosso trabalho, é o nosso esforço, é a nossa busca, é a nossa vontade em querer, né? Então, eu coloquei aqui, né? O nosso processo de crescimento, a nossa caminhada evolutiva, ela requer dedicação, vontade firme, paciência, né? Persistência, né? Porque às vezes quando a gente estuda doutrina, fala, gente, isso é muito difícil. Estudar a doutrina espírita, não. Isso é muito complicado. Ou a gente lê o evangelho, meu Deus, como eu estou longe ainda. E estamos, meus queridos, longe. Mas nós já temos a oportunidade de conhecer. Mesmo que for uma coisa pequenininha. É o que está lá, ó. Se o espiritismo nos servir, já nos ajudar a nos melhorar de um defeito que a gente tenha, de uma só pessoa, nossa, isso já é maravilhoso. Porque nós sabemos o quanto isso requer de nós, né? Esse trabalho. Fazer essas potencialidades divinas florescerem, né? E para isso, a gente precisa entender o quanto ainda nós somos egoístas e orgulhosos, o quanto a gente quer ter razão, né? E muitas vezes, quando a gente se reconhece assim, a gente sente vergonha, a gente se cobra também, muitas vezes. E é um processo de autoconhecimento. Santo Agostinho fala, né? Conhece-te, aceita-te e supera-te. Né? É a recomendação de Santo Agostinho para a gente se conhecer, para a gente se aceitar, entender o momento que nós estamos e a gente se esforçar para a gente se superar, para a gente ser melhor, para a gente sair dessa encarnação, né, um pouquinho melhor, pelo menos já melhorando em alguma coisa. Porque esse é o nosso propósito em cada encarnação. Melhorar, progredir, avançar. Tem hora que a gente vai estacionar em algumas situações, mas é continuar, é persistir. Porque se a gente chegar, não, vou estudar a doutrina, é muito bom, muito legal, mas isso é muito difícil. Aí a gente também fica estacionário, a gente também não avança. Então, é pouco a pouco, né?
Nos tornar consciente de quem somos, do nosso verdadeiro propósito, das nossas missões, né, pessoais, é um trabalho, é um exercício contínuo que deve ser feito gradativamente com leveza, fé e confiança, né? Porque essa tarefa, ela é grandiosa. E Deus, infinitamente justo e sábio, misericordioso, nos dá sempre pessoas, né? Nós temos os nossos espíritos familiares, nós temos espíritos aí, os nossos anjos da guarda, que têm essa tarefa de nos ajudar. Eles não vão fazer o trabalho por nós, mas eles estão ali ao nosso lado, para a gente se orientar, para nos ajudar. Todos nós já experimentamos aqui momentos na nossa vida de grande aflição, de grande dor, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como resolver. E a gente entende como uma prece, um momento mesmo de comunhão, de união com o nosso anjo da guarda, pelo nosso pensamento, como isso nos ajuda. Quantas vezes nós vamos dormir aflitos, sem saber o que fazer, e no dia seguinte a gente levanta, e é sugerido ali um pensamento, ou um amigo chega para a gente, alguém dá um telefonema, sempre vai ter alguma forma da gente ser ajudado. E é muito importante a gente aprender a importância da prece, porque a gente acha que prece, que oração, só tem que ser feita dentro da casa espírita, ou tem que ser feita só dentro da igreja. Não. A prece, ela independe de lugar, ela independe de quantidade de palavras. Muitas pessoas falam, mas eu não sei fazer oração, eu não sei fazer prece. Não precisa de palavras, precisa de sentimento, precisa de conexão. Todas as vezes que a gente precisa de ajuda, em que a gente ora, que a gente se conecta, a gente vai receber ajuda. Mas muitas vezes a gente também não entende, porque a gente pede nas nossas orações muitas coisas que a gente acha que é para o nosso bem. E aí acontece ao contrário. E aí a gente fica, poxa, mas tudo que eu peço a Deus não acontece nada. Parece que acontece tudo ao contrário. Porque Ele sabe do que a gente precisa, a espiritualidade sabe do que realmente a gente precisa, do que realmente acontece para o nosso bem, o que realmente acontece para a nossa evolução. Então, aquilo que está acontecendo, aquilo que chega, é o necessário. Não é porque, né? Porque muitas vezes a gente fica, por que comigo? Por que eu? Por que eu? Não é por que a pergunta, é para quê. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações que se repetem? Vocês já passaram por isso? Histórias que se repetem? Mas não é possível, gente. É o buraco que a Sueli às vezes faz a palestra aqui. Tem lá um buraco, você está vendo o buraco, mas quando você vê, você está lá dentro do buraco de novo. Aí você sai do buraco, anda mais um pouco, cai dentro do buraco de novo. As situações se repetem. Por quê? Para quê? O que a gente tem que aprender ali que a gente não está enxergando? Porque até a gente aprender, as situações vão se repetir. E não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. As experiências, o nosso próximo, ele vai ser um instrumento para trazer aquilo ali para a nossa vida. Para que isso? Será que eu preciso rever o quê? Como eu estou pensando? Será que eu estou sendo muito orgulhoso? Será que eu estou sendo muito egoísta? O que é que essa situação está se repetindo ali e que eu ainda não aprendi? Porque às vezes a gente acha que a lição é para o outro, né? Não, mas a lição é para a gente mesmo. O que é que eu preciso aprender? Então, olha como a doutrina nos ajuda a ver as coisas por um outro ponto de vista, a entender as coisas de uma outra forma. E isso é muito importante, meus queridos, porque isso traz um pouco de sossego, um pouco de paz. E não é o que a gente precisa. Né? O Santo fez uma pergunta domingo que foi muito interessante, que ele falou, se a gente parar para pensar agora assim, num momento em que a gente se sentiu em paz, em que a gente estava com a mente tranquila, serena, eu aposto que a gente vai ter muita dificuldade de achar um momento na nossa vida que a gente está assim, que a gente está em paz, que a gente ou não está querendo resolver alguma coisa, ou não está conectado na internet, ou não está com um pensamento acelerado, porque é o que a gente vive.
Que momento que você teve paz, que você parou, que você se desligou, que você orou, que você meditou, que você silenciou a sua mente? Olha o desafio que é. A gente custa, fala, gente, será que eu já tive? Já, né? A gente já teve, mas são rápidos. Porque a gente está o tempo todo acelerado, numa pressa, sem fim, querendo buscar coisas. E às vezes a gente se perde aí. A gente se perde da gente mesmo. Porque a gente quer sempre estar ligado para fora, a gente quer sempre estar para fora. E a gente não se volta para dentro, para silenciar, para aquietar, para prestar atenção nos nossos pensamentos, né? Nós estamos aí submetidos à lei da sintonia. Então, quando a gente pensa no bem, quando a gente tem ali esses momentos de reflexão, de prece, de se acalmar, é muito bom a gente sentir, porque a gente vai estar conectado com esses espíritos amigos, com o nosso anjo da guarda. Mas nos momentos também que a gente está acelerado, que a gente está tumultuado, que a gente se irrita, que a gente sente raiva, ou só eu passo por isso? Não sei vocês, porque tem momentos que a coisa pega, né? O bicho pega. Porque você se irrita, você se estressa, é trânsito, é pessoa. Nós estamos num momento onde isso está muito aflorado. Então, se a gente se desarmoniza, se a gente foge ali do equilíbrio, lógico que também vão ter muitos espíritos à nossa volta, também desarmonizados, também desequilibrados. E a gente também vai estar tumultuado. Isso é dentro da nossa casa, isso é nosso ambiente de trabalho, isso é na rua, isso é na internet, qualquer lugar. Né? Pensamento é tudo, por isso a recomendação de Jesus. Vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros lá no Instagram, não. É vigiar a nossa sintonia, é vigiar a nossa energia. Muitas vezes a gente se sente cansado, exausto, e a gente não sabe por quê, e a gente fica ansioso, a gente não dorme. Todo mundo passa por essas situações. Todos nós passamos por isso. Mas temos que fazer uma autoavaliação. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me irritando com isso? Por que isso está me tirando do meu eixo? O quanto isso realmente vai afetar na minha vida? Porque às vezes a gente se estressa, se aborrece, se irrita com coisas tão pequenas. Tão pequenas. E depois a gente fala, meu Deus, mas por que eu fui perder a paciência nessa? E muitas vezes a gente fala o que não deve, a gente escreve o que não deve, a gente manda mensagem que não deve, e depois a gente se arrepende. Né? Quem nunca fez isso? Quem nunca passou? Todos nós passamos por isso. Todos nós, sem exceção. Né? Todos nós. Né? Então a gente tem que estar atento aí. E aí, vamos passar aqui em algumas passagenzinhas aqui do Evangelho, onde os Espíritos vão falar sobre isso, né? Do quanto a gente precisa se esforçar e do quanto a gente precisa trabalhar. Lá no capítulo 18, que fala dos muitos, os chamados e poucos escolhidos, tem uma passagem que vai falar sobre a porta estreita, né? Então tá lá, ó. É uma passagem de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram, né? Que porta estreita é essa? E aí vem lá a explicação, ó. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que pouco se resigna. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos.
né? Olha aí de novo a palavra esforço. É um esforço, gente, que a gente tem que fazer. Um dia, quando nós já formos, né, quando a gente já for mais evoluído, a gente vai ser diferente. Mas enquanto isso, nesse momento da nossa caminhada, é esforço sim. É vigilância sim. E às vezes a gente fala, mas isso é tão cansativo. É cansativo. Tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que ter coragem. Porque esse é o exercício diário, é um exercício contínuo que a gente tem que ter. Então, a gente, né, no nosso futuro aí, vai depender da gente quanto tempo, isso não vai ser mais um esforço. Isso vai ser natural, né? Fazer o bem, ser caridoso, perdoar, isso vai ser natural. Por enquanto, ainda não é. Por enquanto, a gente ainda precisa se esforçar muito, né? E muitas vezes a gente não consegue mesmo. A gente vai terminar essa encarnação com mágoa, com ressentimento, tendo dificuldade de perdoar. Porque uma coisa é fundamental para a gente exercitar a caridade, né? A caridade como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas e indulgência para os erros alheios. Essa é a verdadeira caridade. Para isso, a gente precisa de uma dose de uma virtude que ainda é bem escassa em nós, que é a humildade, né? Ser humilde é importante. Reconhecer a nossa inferioridade, mas trabalhar pela nossa melhoria. E como é difícil a gente ser humilde. Como é difícil, muitas vezes, em algumas situações que a gente sabe que a gente agiu mal, que a gente foi impulsivo, que a gente não pensou, que a gente falou alguma coisa que magoou as pessoas, e acontece o tempo todo. Como é difícil para a gente reconhecer. Como é difícil para a gente pedir desculpa. Porque a gente acha que a gente está certo, né? Não, eu sou assim, a minha maneira de ser é essa certa, todo mundo tem que aceitar do jeito que eu sou. Eu sou assim. Quem quiser que me aceite. Onde a gente está sendo humilde nessas atitudes que a gente tem? A humildade passa longe. A gente acha que a gente tem autoridade, que a gente acha que sabe o que é bom para o outro. Mas o outro, às vezes, vê diferente. O outro quer seguir um outro caminho. A gente amanhã comemora o Dia das Crianças. Gente, nós somos crianças ainda muito rebeldes. Se a gente fizer uma comparação, nós somos criancinhas espirituais, espíritos crianças, porque a gente tem muita dificuldade. A gente se rebela muito, a gente esperneia muito, a gente reclama muito. A gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. E aí, quando não saem, a gente fica igual criança fazendo pirraça, né? Ou também você vê a tarefa, né, de quem está ali, dos pais em relação àqueles espíritos que estão ali chegando. Como é difícil, às vezes, a educação, o limite, né, o falar o não. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador a questão da educação, de você receber um espírito, de você trabalhar. Às vezes você orienta, às vezes você encaminha, você dá o seu melhor, você educa, você dá o exemplo. Mas chega uma hora que aquele espírito vai fazer outras escolhas. Vai tomar um caminho que você não quer que ele tome. E você sabe, tendo um pouquinho mais de experiência, que ele vai quebrar a cara. E você fala, você instrui, você briga, você quer controlar. Mas é um espírito que tem livre-arbítrio. E que às vezes vai fazer escolhas que não vão dar certo, que não vai dar certo. Mas é o que é necessário para ele aprender. Se a gente parar para pensar na nossa vida, quais são os momentos que a gente mais aprende? Quando a gente mais aprende? Quando a gente sofre, quando a gente sente dor, mas nos momentos em que a gente é convidado a ver aquela situação de outra forma. O que eu estou entendendo aqui? O que eu estou vendo nessa situação? Né? No momento que dói, que às vezes a gente faz escolhas que vão nos trazer consequências dolorosas,
Mas ali tem um grande momento, tem uma grande oportunidade de aprendizado. Só que no momento, raramente a gente consegue enxergar isso. Na hora que acontece, a gente não enxerga. A gente culpa o mundo, a gente culpa Deus, a gente culpa o outro, a gente transfere a nossa responsabilidade. Mas com o passar do tempo, com o desenrolar daquelas consequências, a gente vai ver que aquele momento na nossa vida foi necessário e foi uma grande, e é sempre uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Porque a gente, muitas vezes, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar a humildade, tem que trabalhar a aceitação, tem que trabalhar a resignação das coisas não serem da maneira que a gente quer, de não saírem como planejado, né? É frustrante, a gente sabe, né? O quanto a gente às vezes quer uma situação, o quanto a gente se empenha e aí o resultado não é o que a gente espera. Nossa, é muito ruim, é frustrante, é decepcionante, a gente fica triste, a gente sente raiva. Mas a gente precisa, nesses momentos, acalmar o nosso coração, pedir força. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo por que não está dando certo isso. Eu fiz tudo certinho, eu me empenhei. Mas, às vezes, não era daquela forma, ou naquele momento que as coisas tinham que acontecer. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa compreensão de que, às vezes, as coisas não vão sair muito como a gente quer que seja, né? Outro itemzinho aqui, ó, vamos falar da fé humana e a divina. Está lá no capítulo 19. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Né? Vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode um homem quando tem fé. Isto é, vontade de querer. E a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Né? Vontade de querer. Porque às vezes a gente tem, eu tenho vontade de. Mas o quanto a gente se empenha, o quanto de atitude a gente tem para que aquilo se realize. Eu tenho vontade, tá, mas qual é a sua atitude com aquela vontade? Porque muitas vezes a gente senta, quer que as coisas sejam diferentes na nossa vida, quer outros resultados fazendo as mesmas coisas. Isso é uma incoerência. E quantas vezes nós somos incoerentes? Muitas vezes. Porque a gente quer. Mas o que a gente precisa? Colocar isso em prática. O tempo todo no Evangelho, Jesus fala da prática. Toda hora tem verbo. Ide, fazei, buscai. Para que a gente procure, para que a gente levante, para que a gente tenha atitude. E a atitude, às vezes, começa aqui, ó, na nossa mudança de pensamento. Então, é uma vontade firme, tem que querer mesmo, né? Isso é a fé. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Repito,
A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha quanto potencial nós temos. Olha quanta potencialidade nós temos. E quando a gente tem fé, ou seja, quando a gente quer, quando a gente tem uma vontade firme, a gente consegue. A gente consegue se superar, sim. A gente consegue se vencer, sim. Já tomar consciência, meus queridos, do nosso propósito, do que precisa ser trabalhado em nós, não é pouca coisa, não. Porque a gente, às vezes, se reconhecer, né, ainda nessa condição de orgulho, de egoísmo, ai, é tão chato, dói, é ruim. Mas o que a gente vai fazer? Se a gente achar que está tudo resolvido, que a gente é muito bonzinho, nada muda. Porque a gente sempre vai achar que o problema está nos outros. E o problema não está nos outros. O problema está na gente. Está no modo como a gente vê, está no modo como a gente enxerga. Então, ampliar os nossos horizontes é muito importante. E isso a doutrina nos ajuda muito. Em nenhum momento a gente não vai se deparar com esse convite para que a gente se torne consciente, para que a gente melhore, para que a gente busque o esclarecimento, o conhecimento, o estudo, né? Não é só conhecer. Conhecer, estudar é maravilhoso. Mas o quanto a doutrina espírita está dentro de nós? O quanto a gente está sendo, se esforçando para colocar tudo isso em prática? E é devagar, é pouco a pouco. Não adianta a gente achar que amanhã a gente vai levantar. Não, eu não vou ser mais egoísta, não vou ser mais orgulhoso. Meus queridos, isso é ilusão. Quantas e quantas encarnações a gente vem trazendo, a gente vem repetindo as mesmas dificuldades. E olha como hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa nas nossas mãos, de fazer diferente. Fácil é? Não. Mas também não é impossível. Não é impossível. Porque se a gente tem acesso, se a gente pode estudar, se a gente pode conhecer, vamos aproveitar essa oportunidade para observar a nossa vibração, para observar a nossa sintonia, para a gente entender o quanto a gente está aí emanando de energia boa ou ruim, né? Isso é um trabalho pessoal, é intransferível, né? Ninguém vai evoluir por ninguém, ninguém vai mudar ninguém. Não, a gente pode contribuir com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com o nosso acolhimento. Isso é importante, isso é praticar a doutrina, né? E aí, para a gente terminar, vamos lá. Está lá na passagem, buscai e achareis, né? Dentro do capítulo 25, e está lá, né? Do que significam essas palavras do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á.
Não nos iludamos que a gente vai frequentar a doutrina espírita e que os nossos problemas se acabaram. Não se iludam com isso. Porque não é assim. A transformação é um processo, eu já disse. Então, o que a gente tem que pedir é isso. É força, é coragem, é determinação para que a gente persista nesse estudo, para que a gente persista nessa prática do amor, da caridade, da paciência, do perdão. E jamais a gente está sozinho. Jamais, jamais. Em um momento mais difícil que a gente aprenda a se conectar. Porque a gente vai ter uma força, uma coragem que a gente não sabe nem de onde que vem. Gente, eu não sei, eu passei por aquilo, não sei nem como é que eu consegui passar aquilo. Não sei nem como é que eu consegui superar. Mas a gente consegue. Então, é essa fé, essa confiança que a gente tem que ter. Que a gente é amparado, que a gente é amado e que jamais nós estamos sozinhos. Jamais, jamais. É essa força que a gente precisa para a gente continuar corajoso na nossa caminhada. Não desistir, porque tem dia que dá vontade de desistir. Falar, não quero mais. E a gente vê. Tantas pessoas ansiosas, deprimidas, tantos suicídios, porque tem hora que a gente cansa e a gente quer desistir. Mas a gente tem que ser forte, a gente tem que acreditar que a nossa missão aqui ela é grandiosa. E nós jamais estamos sozinhos. Boa tarde a todos.